Olá, pessoal. Eu me chamo Natália, sou supervisora na Dexio Informática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o SPED SF. Nós iríamos ter uma live, né, para tratar desse assunto, mas infelizmente não vai ser possível. Então, por esse motivo, a gente resolveu deixar gravado um vídeo para vocês, como se fosse uma live, digamos assim, mas infelizmente a gente não vai poder interagir em tempo real. Então, o que que nós vamos fazer? Abaixo desse vídeo tem a seção de comentários. Então, lá nos comentários, vocês podem fazer as perguntas de vocês, tirarem todas as dúvidas, porque aí a gente vai poder responder por lá mesmo, e dessa forma vocês vão poder ter as suas dúvidas esclarecidas e até acompanhar a dúvida de outras pessoas, porque pode acabar sendo a dúvida de vocês, tá? Então, vamos começar. O SPED-SF é uma declaração anual, né, onde a gente declara as informações do Imposto de Renda e da Contribuição Social, né, a CSLL. Então, antes da gente partir para o sistema, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o que tem escrito sobre o SPED-SF no manual da SF, tá? Então, vou compartilhar aqui para vocês. Aqui, no SPED, que esse aqui é o manual, tá? Eu estou aqui na página 10 do Manual de Orientação da SF, onde vocês conseguem ele através do site do SPED mesmo, tá? Nessa tela, nessa introdução, ele fala pra gente o que é o SPED, tá? Então, ele fala aqui, ó. O SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único computadorizado de informações, certo? E ele fala aqui abaixo, o SPED, o projeto SPED, no caso, né, tem como principais objetivos promover a integração dos fiscos mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais de acesso, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores e tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no processo às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica. Então, o SPED, os SPEDs, na verdade, né, eles servem aí para informatizar o processo de entrega de declarações e também das demonstrações contábeis, né, dos livros que normalmente eram entregues antes diretamente junto à junta comercial, por exemplo, onde a gente tinha que registrar os livros. Então, a partir do SPED, tudo se tornou digital, né? Então, o processo de envio, por exemplo, do SPED contábil, ele já é a entrega dos livros da empresa de forma eletrônica. A mesma coisa acontece com o SPED SF. E um dos principais objetivos do SPED também é tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, ou seja, a fiscalização ali das informações que são entregues daquelas empresas. Porque com os SPEDs, primeiro, que existe um cruzamento das informações, então fica mais difícil você burlar, porque você tem que ter a mesma informação em ambas as declarações, como a receita, por exemplo, tem que ser a mesma. E aí, com isso, eles conseguem fiscalizar de maneira mais ágil e também até retornar ali uma notificação de maneira bem mais rápida do que antes, né? E a correção dessas pendências também acabam sendo mais fáceis, que é o processo de retificação dessas declarações, né? Bom, um pouquinho mais para baixo aqui, ele fala para gente sobre o prazo, tá? Então, ele fala aqui que a SF, primeiro, que ela substituiu a declaração da DIPJ, que era onde eram enviados os dados de RPJ e CSLL antes, e essa substituição foi a partir do ano calendário de 2014. E aqui ele está dizendo aqui em negrito, né, que a entrega é prevista sempre para o último dia útil do mês de julho do ano posterior ao período de escrituração. Então, agora, dia 31 de julho, se cair num dia útil, né, venceria o SPED SF relativo ao ano calendário 2021, tá? Porém, a gente teve uma prorrogação, tá? Então, lá no mesmo período em que houve a prorrogação da ECD, aumentaram ali 30 dias o prazo de envio, fizeram isso também para a SF. Então, a SF teve aí um mês de prorrogação. Então, aqui, ó, deixei até aberto para a gente olhar.
estou aqui no site do SPED, eu aumentei um pouquinho para a gente poder ver melhor. E aqui ele fala sobre o prazo de entrega da ECD e da ECF. Ele fala isso na Instrução Normativa, EFB, número 2082, de 18 de maio de 2022. E um pouquinho mais embaixo que ele fala, ó, que a escrituração contábil fiscal, SF, previsto no artigo 3º da Instrução Normativa 2004 de 2021, né, referente ao ano calendário 2021, ela está prevista agora para o último dia útil do mês de agosto de 2022, tá? Então, se a gente olhar aqui no calendário, deixa eu colocar agosto aqui pra gente. Bom, dia 31 vai cair numa quarta-feira, então essa vai ser a data final, né, o prazo final para a entrega do SPED-SF, tá? Voltando aqui. Bom, e aqui ele fala sobre as empresas que são obrigadas, ó. Ele fala, são obrigadas ao preenchimento da SF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto, aí é que ele dá as 3 exceções, que no caso aqui, as 3 exceções, elas são as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, então as empresas optantes pelo Simples não fazem o envio do SPED-SF. A segunda exceção é os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas. E, como terceiro aqui, que é um ponto importante, que é as pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais durante todo o ano calendário, certo? Então, se durante todo o exercício a empresa não exerceu nenhuma dessas atividades listadas, ela não tem que enviar o SPED-SF, tá? Então, ela não é obrigada a enviar o SPED-SF nem como sem movimento, digamos assim. Só que aí tem que tomar bastante cuidado, porque não é somente não ter tido venda ou prestação de serviço, né? Tem que verificar todas as especificações que ele fala aqui nessa observação, tá? Então, se a empresa se enquadrar nessas especificações aqui desse terceiro item, ela não é obrigada a enviar o SPED-SF, certo? E aqui ele também tem uma observação em relação a SCP, que são as sociedades em conta de participação. Ele fala que há que se ressaltar que, caso a pessoa jurídica tenha sociedades em contas de participação, cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria SF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica, que é sócio ostensiva, e também o CNPJ de cada SCP. Ou seja, se a empresa ela possui uma ou mais sociedades em conta de participação, né, um ou mais SCPs, ela tem que transmitir a SF de cada SCP. E o sistema, o sistema da escrituração fiscal, da Dexo, ele já vai gerar isso de forma correta, desde que vocês configurem previamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá no fiscal você tem que ter, primeiro no contábil, na verdade, você tem que ter o centro de custo criado, e dentro do centro de custo tem a marcação indicando que a empresa é uma SCP. Então, você marca essa opção, coloca o início ali onde ela passou a existir, ele pede ali 1 mês. Se ela já tiver terminado dentro do período, você também pode colocar a data de término. E na frente tem um CNPJ, que é o CNPJ da sociedade em conta de participação, né? Não é do sócio ostensivo, é da própria SCP. Feito isso, você criou o centro de custo, você criou a SCP dentro do sistema. A partir disso, você tem que vincular essa SCP aos lançamentos, tanto no fiscal quanto no contábil, tá? Então, lá no fiscal, que é a parte da SF, você vincula dentro do lançamento mesmo. Então, você tem um campinho de centro de custo dentro da nota fiscal, onde naquelas notas você vai, nas notas que forem daquela SCP, seja compra, venda, prestação de serviço, você vincula o centro de custo nessas notas. Dessa forma, quando você for calcular os impostos e apurar, vai ver que lá na apuração, vou até mostrar aqui, lá na apuração dos impostos, vou colocar dessa empresa aqui mesmo, só para mostrar. Está inativo, mas ele tem um campinho aqui, ó, COFINS, SCP, PIS, SCP. Vou colocar numa empresa de SCP mesmo, peraí. Aqui. Tá vendo? Ele ficou ativo, ó, COFINS, SCP, PIS, SCP. Se eu colocar aqui no trimestre,
ele vai mostrar aqui, ó, IRPJ, SCP, CSLL, SCP, ou seja, ele vai separar, e quando você gerar o SPED-SF, ele vai levar separadamente a receita que foi daquela SCP, ali daquele trimestre, de cada trimestre no caso, tá? Então, na hora que eu for gerar, por exemplo, se eu for gerar dessa empresa aqui, deixa eu gerar aqui para mostrar. Mês 1 mês 12, vou só formar o número dela aqui. Se eu clicar em arquivo, ó, ele dá concluído com êxito, e aqui ó, ele mostra que ele gerou o arquivo da empresa, da sócio ostensiva, no caso, e gerou separadamente da minha SCP. E aí, lá dentro do SPED, você faz a importação dos dois arquivos e transmite cada um normalmente, tá? Mesma coisa no SPED contábil, o sistema também vai gerar separadamente. Bom, aqui, quanto ao que está aqui no manual, eu acho que as principais considerações são essas. Agora a gente vai partir, de fato, para a geração, para mostrar para vocês como funciona. Bom, primeiro, a gente vai aqui no fiscal, vou deixar essa empresa mesmo, uma empresa teste, que é uma empresa lucro presumido, na geração do ano de 2021. Então, a gente vai aqui em adicionais, gerar arquivo para o SPED-SF, colocamos o período. Bom, sobre o período, temos algumas considerações já começando aí pela data. O SPED-SF, você sempre vai gerar de janeiro a dezembro, sempre. Mesmo que a empresa tenha vindo de outra contabilidade, você é obrigado a fazer a geração fechada, do período fechado. As exceções são as situações especiais, ou se o indicador do início do período não for o zero. Porque o indicador no início do período zero quer dizer que é um documento regular, que é uma geração desde o início do ano, desde o primeiro dia do ano. Se por algum motivo, por exemplo, for uma abertura, aí você vai gerar de fato do mês de abertura em diante. Então, por exemplo, abriu em março, eu vou gerar de março a dezembro. Ou, por exemplo, se ela foi resultante de uma cisão, então eu vou gerar a partir do mês em que houve a cisão. Ou, por exemplo, aqui a opção 4, que é início da obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário. E aqui ele dá um exemplo para a gente, ó, exclusão do Simples Nacional ou desenquadramento da empresa como imune ou isenta do IRPJ. Então, se a empresa, tirando essas exceções aqui do indicador no início do período, eu sempre gero de janeiro a dezembro, e também tem as situações especiais, né? Se tiver uma extinção, fusão, incorporação, cisão, aí você gera, por exemplo, numa extinção. A empresa foi extinta em outubro, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui a data de extinção e eu vou gerar somente de janeiro a outubro. Eu não vou gerar o ano todo. Mas, caso contrário, é o ano fechado, tá? Uma situação que é muito comum, que todo ano tem, é mudança de contador no decorrer do exercício. Dessa forma, quando eu mudo de contador, por exemplo, você é contador, assumiu a empresa a partir do mês 7. Então, no primeiro semestre, ela foi do primeiro contador e você está assumindo a contabilidade do segundo semestre. Na hora de gerar o SPED contábil, o SPED SD, o SPED SD permite que eu gere mais de uma declaração, tá? Então, o SPED SD vai permitir que você gere duas SDs. Então, você importa, o outro contador importa o primeiro período, você importa o segundo período aí, o segundo semestre, no caso. Só que o SPED SF, ele não aceita. Então, você não consegue fazer a transmissão de 2 SPEDs SFs durante o ano. Só tem como gerar um de forma unificada. Então, infelizmente, você vai ter que assumir a responsabilidade de entregar também a parte que o outro contador realizou. A receita ali dos 2 primeiros trimestres, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando. E na hora de recuperar a ECD dentro da SF, aí você recupera as duas ECDs. Você recupera a ECD que o primeiro contador mandou e recupera a ECD que você transmitiu. Então, assim, o arquivo da SF é só um, mas a recuperação da ECD pode ser mais de um, contanto que a soma dos períodos ali feche exatamente o período que você está gerando. Então, se você está gerando de janeiro a dezembro, você tem que recuperar as ECDs que completem esse período. Não pode recuperar, por exemplo, apenas a sua parte e não recuperar a parte do outro contador. Também não tem essa possibilidade. Tem que recuperar fechadinho ali o ano inteiro que você está gerando, tá? Bom, aqui no campo do modelo do espelho, deixa eu só mudar aqui para 0. Aqui no campo modelo do espelho, normalmente fica o modelo 2 mesmo. Esse modelo não interfere na geração, ele interfere só na visualização do espelho aqui para ficar mais fácil de você acompanhar
os registros e poder também acessar a linha que apontar algum erro lá, por exemplo, para você poder identificar e fazer a correção dentro do sistema, tá bom? Aqui tem um campo agora de procuração para o contabilista responsável ou para o escritório contábil. Aqui temos três opções. A primeira opção indica que não há procuração. A segunda opção indica que o contador detém essa procuração para o sócio. E a opção 3 indica procuração para o escritório contábil, né? De CNPJ para CNPJ ali. Lembrando que isso aqui é só para assumir a assinatura do sócio, mas a assinatura do contador sempre existe, tá? Então, sempre são duas assinaturas. A do contador, que não tem como substituí-la, é o contador que tem que assinar com seu CRC, tudo bonitinho. E a segunda assinatura, que é a do sócio, aí essa sim, ela pode ser substituída ou pela procuração do contabilista ou pela procuração para o escritório, tá bom? Depois que a gente configura aqui, a gente clica em arquivo, certo? Aí ele gera bonitinho, eu pedi para gerar no C2 pontos mesmo. E agora a gente vai para o SPED SF. Eu já deixei ele aqui aberto, porque ele costuma demorar um pouquinho para carregar. E só uma observação sobre os SPEDs de modo geral, tá? Normalmente, é sempre bom executar ele como administrador, tá? Tanto para abrir, quanto para instalar, para atualizar, porque ele sempre é cheio de permissõezinhas e às vezes, se você não executa como administrador, ele não abre todas as tabelas que ele precisa, dá algum errinho ali de aplicação. Então, para diminuir um pouquinho a chance de dar erro, execute sempre como administrador, tá? E aqui para importar, você pode ir direto nesse segundo íconezinho, que tem a seta verde aqui no ícone, ou você vem em arquivo, importar, e ele vai abrir a mesma telinha. Aqui eu pedi para gerar no C, né? Então eu vou aqui no disco local C, é a minha empresa 1 no caso, vou aqui na empresa 1 e vou na pasta SPED SF. Sempre tomem cuidado, porque às vezes a gente, na pressa, a gente ou abre o aplicativo do SPED errado, por exemplo, eu quero o SPED SF, mas acabei abrindo o SPED ECD, por exemplo, ou eu abro o arquivo errado. Então sempre dê uma olhadinha, porque aqui, por exemplo, nessa empresa tem 3 SPEDs, mas eu vou no correto, que é o meu SPED SF. E aqui eu seleciono o arquivo. Um outro detalhe importante é que aqui, ó, nesse íconezinho, tem 3 listinhas, né? Uma pequena lista. Nessa última aqui tem a opção detalhes. Nela você consegue ver, ó, a data e o horário. É sempre bom porque você conferindo essa informação, você consegue saber se você está selecionando o arquivo certo. Porque como o sistema é em rede, às vezes eu estou gerando o SPED e tem outra pessoa fazendo o SPED das empresas dela, e às vezes aquela pessoa troca a pasta ali, e quando você fecha e abre a telinha do SPED do seu sistema, acaba atualizando para a mesma pasta que a pessoa selecionou. E aí, às vezes, acaba gerando uma outra pasta que não tem nada a ver para você, e a gente não se atenta e acha que gerou de novo o arquivo atualizando a informação e está selecionando ainda o arquivo antigo. E aí, às vezes, esse mesmo arquivo estava com um erro antes, que você já até corrigiu, e o erro insiste em aparecer. Então, sempre observe se você está selecionando o arquivo certo. Aqui ele mostra o tamanho, quer dizer, o tamanho não, o nome do arquivo, o período, e mostra principalmente a data e o horário da modificação, tá? Vou selecionar aqui para a gente importar, ele mostra aqui os blocos que ele vai inserir, eu vou dar OK. Ele vai carregar para a gente. Aí sempre aparece essa mensagem, tá? Que é o transporte dos dados. Você pode sempre colocar sim para o próprio SPED fazer o transporte do que precisar de forma automática. Aí dessa forma ele vai abrir a escrituração. Depois que abre, normalmente os próximos passos são recuperar a SD e recuperar a SF anterior. Lógico, para quem está obrigado, tá? E depois você valida, porque se você validar antes de fazer isso, ele vai acusar erros e não vai fazer a validação realmente completa, porque você nem recuperou o que precisa ainda. Por exemplo, se eu for recuperar, se eu for validar aqui, eu ainda não tendo recuperado nada, ele vai carregar a validação e vai apontar um relatório de inconsistências, indicando que eu ainda não fiz aquela recuperação. Tá? Então, vamos deixar carregar aqui para ele mostrar para a gente o relatório. Ele deu erro,
e advertências, no caso, vou marcar só os erros. Vou marcar advertência também, não tem problema. E vou exibir. Deixa eu só aumentar um pouquinho a tela aqui para a gente enxergar melhor. E aqui, ó, ele fala, todos esses erros aqui são porque eu não recuperei, tá? Ele fala, ó, deve haver a recuperação de ECD, pois a pessoa jurídica indicou possuir contabilidade. Aí ele dá registro obrigatório não preenchido, que é o J050, que são das contas, registro obrigatório não preenchido, que são os registros K155 e K355, que são os registros de saldos ali, as mesmas mensagens, e aqui ele dá um errinho também, que é um erro muito comum, que é a receita bruta de atividade geral, ele mostra até a conta aqui, que está com saldo zero, que são registros que são montados no ato da recuperação da ECD. Porque o arquivo da ECF traz seus registros específicos, e ao recuperar a ECD, o próprio aplicativo do SPED, ele monta os registros de acordo com o que está sendo recuperado. Então, esses registros que eu li aqui, ó, P150, K355, K155, são registros que são montados a partir do ato da recuperação da ECD. O arquivo em si, vindo da ECF, gerado lá no fiscal, não gera esses registros, porque eles são exclusivos da recuperação do arquivo da ECD, tá? Aí vamos supor que a sua empresa ela não seja obrigada a recuperar a ECD, porque funciona da seguinte forma: as empresas que são obrigadas a recuperar a ECD são porque são obrigadas a enviar a ECD. Então a ECD tem os seus critérios de envio, né? Então, se a empresa se enquadrar nos critérios de envio da ECD, ela tem que fazer o envio dela e tem também obrigada também a recuperar a ECD aqui. Caso essa empresa não seja obrigada, o que a gente faz? A gente tem que mudar a empresa para livro caixa, para que o SPED entenda e não exija a recuperação. Então, vou mostrar aqui para vocês onde a gente configura. A gente vai aqui no fiscal, a gente vai lá no menu arquivo, empresas, altera a empresa. Vamos aqui em termos e tributações, eu vou alterar aqui a tributação do ano que eu estou fazendo. Se não tiver o ano que você está fazendo, você altera mais recente. Por exemplo, se eu não tenho 2021, a mais recente seria 2019, então é ela que eu alteraria. Mas no meu caso, como existe 2021, é o ano em que eu vou mexer, tá? Aqui dentro eu vou aqui, ó, no campo escrituração. Existe a escrituração contábil, onde ele entende que eu tenho que gerar e recuperar a ECD, no caso, e livro caixa, onde ele entende que eu não preciso recuperar a ECD porque eu não estou obrigada a enviá-la. Só tomem cuidado porque é o campo escrituração, tá? Porque aqui do ladinho tem um campo do regime de apuração do lucro que tem o regime de caixa, mas não é isso, tá? O regime ele pode se manter o que a empresa sempre teve, é só o campo de escrituração. Então, eu marco aqui, por exemplo, livro caixa, vou salvar, salvo o cadastro da empresa e tenho que gerar um novo arquivo. Então, volto aqui em adicionais, gerar arquivo para o SPED ECF e vou clicar em arquivo. Gerou com êxito, dou OK. E aqui dentro do SPED ECF, uma observação importante é que, quando dá esse tipo de mensagem, eu tenho que excluir a declaração antes de importar de novo, porque senão vai dar erro, porque essa informação de livro caixa ou escrituração contábil, ela está em um registro que não é sobreposto quando eu importo de novo. Ele só é criado e importado no ato que eu estou importando pela primeira vez. Se eu pedir para sobrepor sem excluir aqui dentro, ele não vai ser sobreposto, tá? Então, vou simular aqui para vocês. Se eu voltar aqui na setinha para importar, confiro sempre a data, ó, mudou, atualizou, peço para abrir. Ele, ó, o bloco 0, que seria o bloco de informações iniciais, ele não sobrescreve, ele sobrescreve esses outros blocos aqui. Vou marcar e vou dar OK. Ele valida. Pede para transportar automaticamente, sim. Aí ele já me deu um aviso, o que não me deu antes, lembram? Ele já me dá um aviso que falando, uma ou mais linhas do arquivo informado foram desprezadas durante a importação. E ele fala do bloco Q. Esse bloco Q, ele é o bloco do livro caixa. Então ele está dizendo que esse bloco não foi importado por conta de erros. Se eu peço para exibir, ele diz que o registro não deve ser informado, deixa eu marcar aqui. Tá. Ele fala, ó, o registro não deve ser informado para este perfil
e ou tipo de operação, consulte o guia prático e verifique o campo da tabela 3.12, né? E ele fala aqui que é o quê? Que é o Q100, que é o livro caixa. Ou seja, ele nem trouxe mais o livro caixa porque ele entende que essa empresa não deve ter. E aí aqui eu vou pedir para validar só para mostrar para vocês que aquelas mesmas mensagens exigindo a recuperação da SD vão continuar, tá? Deixa eu só carregar aqui para gente. Carregando, validando. Deu erro. Vou dar OK. E ó, os mesmos erros, tá? Então, ele fala aqui, ó, deve haver recuperação, pois a pessoa jurídica indicou possuir contabilidade. E é exatamente aquilo que eu falei, ele não sobrepõe o bloco zero, tá? Então, vou fechar aqui, na verdade, não vou nem fechar aqui, vou abrir aqui a empresa, ó, porque para excluir eu tenho que selecionar o período, tá? Tenho que sempre selecionar aqui a empresa à esquerda, seleciono o exercício e seleciono o período. Só então eu posso clicar ou no X aqui direto, ou em arquivo, excluir. Aí ele pergunta se eu quero excluir, eu confirmo. Como a minha empresa não tem outros exercícios aqui, ela acaba sumindo. Aí eu vou de novo importar o mesmo arquivo daquela hora, porque eu já gerei corretamente. Aí, ó, o bloco zero, que é o bloco que vem aquele dado, ele já apareceu aqui, ele não apareceu antes, lembra? Vou dar OK. E aí a gente espera carregar para a gente ver se a gente valida, né? Para ver se vai continuar dando erro. Transporta sim. Ó, se vocês observarem, a opção de recuperar a SD nem está mais ativa para a gente. Isso indica que ele entende que essa empresa não tem que ter, tá? Se eu pedir para validar aqui, vamos ver se vão sair os erros. Validando. Agora deu apenas aviso, tá? Então deram advertências aqui. Essas advertências, elas não impedem a transmissão, tá? Então eu posso manter. Inclusive são advertências que falam do P150, que é um registro que vem da recuperação, que ele fala que a receita bruta está zero. Realmente vai permanecer porque esse registro ele é recuperado, né? Então, nesse caso, como eu não recuperei, ele não é preenchido. E é uma advertência, ela não vai impedir a minha transmissão nesse caso, tá? Bom, dito isso, agora a gente vai passar aqui, ó. Ele já até me dá a opção de gerar arquivo para entrega, tá vendo? Porque ele entende que está tudo ok. Mas não é o nosso caso. Tem aqui uma segunda situação, que é recuperar a SF anterior. Nesse caso está inativo aqui porque eu já validei e já está tudo ok. Ele entende que está tudo certo e já me deu para gerar para entrega. Mas se eu importar de uma outra empresa aqui, por exemplo, deixa eu importar aqui. Acho que a empresa 500 eu gerei antes. Essa aqui é a empresa 500, essa empresa é uma empresa teste lucro real, tá vendo? Tanto é que até os blocos já diminuem, porque como ela não tem receita de RPJ e CSLL no fiscal, existem menos registros consequentemente, porque a receita vai vir lá do contábil. Deixa eu carregar aqui. Carregando. E o processo de validação, gente, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, de acordo com a movimentação de cada empresa, tá? Então, no meu aqui, que são empresas testes, que tem pouca movimentação, é sempre rapidinho. Mas se no caso de vocês demorar um pouquinho mais para gerar o arquivo, demorar um pouquinho mais para validar, não tem problema, porque vai de acordo com a movimentação mesmo, tá? Aqui, ó, ele me dá a opção de recuperar a SF anterior. Não sei se vocês repararam, mas na empresa que eu abri anteriormente, também estava ativa essa opção, mesmo ela sendo uma empresa que não é obrigada. O SPED ele indica que são obrigadas a recuperar a SF anterior empresas do lucro real. Eu acho que eu tenho até o manual aqui, ele está um pouquinho mais para baixo. Recuperação da SCD. Ele fala aqui, ó, a recuperação da SF do período imediatamente anterior é obrigatória quando? Aí ele dá aqui as três situações. Quando a forma de tributação é pelo lucro real,
quando a data de início da ECF é diferente de 1 de 2014, que foi a primeira ECF, né? Então, como lá em 2014 foi a primeira ECF, não tinha ECF anterior para recuperar. Então, ele entende isso e não te pede, mas só nessa data especificamente. E aqui, se a situação no início do período for igual a regular, ou se ela for opção 2, que é quando ela é remanescente de uma cisão ou realizou incorporação. Mas o principal, o que é mais comum, normalmente a empresa se encaixa nesses 3 critérios, porque ela tem que ser lucro real, tem que ser diferente de 2014 e a situação é regular, costuma ser a situação comum. Ela tendo esses critérios, o SPED vai exigir a recuperação para a empresa. Então, no caso aqui da empresa que eu abri, ela é uma empresa de lucro real e ele exigiria ali, em tese, na hora que eu for fazer a transmissão. Mas, numa empresa de lucro presumido, o campinho ele fica ativo, tá? Quando eu importei a primeira vez lá o arquivo da empresa presumido, ficaram ativas as 2 opções. Eu até setei aqui para vocês, passei o mouse por cima para vocês verem. Nesse caso aqui, dessa empresa, em teoria, seria obrigatória a recuperação. E tem um detalhe: o campo de recuperar a SF anterior não tem um local onde eu marque lá no sistema que ela é obrigada ou não, tá? Então, por exemplo, para recuperar a ECD, para não recuperar, na verdade, eu tenho que colocar lá como livro caixa, certo? Mas para eu não recuperar a SF anterior, não tem local nenhum que eu marque lá, tá? Porque ele vai entender automaticamente, se eu gerar de uma empresa que tem a tributação lucro real e que se encaixa naqueles outros 2 critérios, ele vai entender automaticamente que ele vai exigir a recuperação. Vai ficar ativo aqui e você obrigatoriamente tem que recuperar. Se eu clicar aqui, só para vocês verem as opções, ele me dá aqui 2 opçõezinhas, tá? Que é recuperar os dados cadastrais e outros registros, se houver, e ele fala quais registros ele vai recuperar, tá? Então, aqui tem embutido os registros da empresa, o 0930 são das assinaturas, né, do sócio, do contador, Y600 são os dados do contador, do sócio, os rendimentos do sócio, o Y612, se eu não me engano, são os rendimentos de empresa imune e isenta. Então, se você marcar, ele vai recuperar isso do ano anterior. Não vai obedecer, ele vai sobrepor o que veio originalmente no arquivo que você importou. E a segunda opção é recuperar a vinculação das contas contábeis para as contas referenciais, ou seja, são aqueles vínculos do SPED que a gente faz lá no contábil e que vem na hora que eu recupero a ECD. Se eu marcar aqui, ele vai sobrepor o que já foi recuperado anteriormente. Então, se anteriormente, na hora que eu recuperei a ECD, ele já montou esse registro, na hora que eu recuperar a ECF, marcando essa opção, ele vai sobrepor o que já foi recuperado. Eu, particularmente, a gente até prefere que, pelo menos, essa segunda opção aqui não seja marcada. Por quê? De um ano para o outro, vocês podem acabar mexendo nas vinculações. Podem trocar vínculo de contas, podem ter novas contas em que vocês colocaram novos vínculos. E você marcando essa opção, vai trazer a configuração que você fez lá no ano passado. Pode ser uma informação que já não atenda mais ao que você precisa, que você já tenha mexido, organizado, ajustado, e aí o ideal é que não marque, porque quando você já recuperou a ECD, já veio a configuração atual de vocês, então não precisa marcar. A primeira opção também não é obrigatório marcar, então se você não desejar marcar nenhuma, você vai conseguir recuperar do mesmo jeito, tá? Essas marcações não impedem a recuperação, beleza? E também aqui, deixa eu clicar aqui, porque na hora que eu falei aqui de recuperar esse CD, eu não cliquei para vocês verem, né? Quando eu clico em recuperar esse CD, ele marca aqui automaticamente utilizar os dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e ou DRE, então vocês podem manter marcado. Aqui, ó, no período a ser recuperado, ele me dá até 7 períodos, onde eu consigo recuperar até esses 7 períodos. E aqui, ele vai me mostrar, porque eu não tenho nenhum nesse momento, né? Porque é uma empresa teste. Mas aqui ele vai mostrar os períodos e vai mostrar também se está assinado ou se já está transmitido. Por quê? Porque eu posso importar SDs que normalmente estão apenas assinadas. Isso serve para que eu consiga já sanar os erros antes mesmo de fazer a transmissão. Por quê? Supondo que eu tenha transmitido a ECD, ela já esteja transmitida, SPED contábil, eu venho aqui na minha SF, recupere e deu erro. E se for o erro de um registro que seja um registro que foi montado no ato da recuperação, para corrigir, eu vou ter que retificar o SPED ECD. Então, eu tenho que voltar na ECD, gerar como retificação, fazer de novo a validação, tudo de novo e testar aqui de novo.
Então, o que normalmente nós orientamos? Primeiro, apenas assine a ECD, não transmita. Volte aqui na SF, recupere, valide. Se não der erro nenhum, ficar 0 bala, se ficar 100%, aí sim você volta na ECD, só manda transmitir. E aqui na SF você exclui e faz o processo de novo para você recuperar agora o arquivo transmitido. Porque aqui, por mais que o assinado fique ok, sem erro nenhum, você tem que, na hora de transmitir, ele vai exigir que o arquivo recuperado tenha sido transmitido. Então, assim, o arquivo assinado, ele serve só para a gente ver se está tudo ok. Mas para eu realmente seguir em frente e transmitir, a recuperação aqui tem que ser essa transmitida. Muita gente costuma fazer as duas declarações juntos, justamente para evitar esse tipo de problema, de chegar aqui na SF e acusar um erro que vai exigir que eu retifique a ECD. Então, para vocês evitarem esse tipo de vai e vem, retifica mais de uma vez, faz assim, só assina, testa aqui, deu tudo certo, transmite lá e reimporta aqui. Importa de novo, agora recuperando o arquivo transmitido, que vai dar tudo certo, tá? E aqui ele vai mostrar a data inicial e a data final. Eu posso recuperar mais de uma, que nem eu falei antes, desde que a soma dos períodos ali completem o ano todo que eu estou gerando. Aqui ele fala, o período da SF, 1/1 a 31/12. Então, ele vai exigir que eu faça a recuperação que complete esse período. Pode estar tudo em um arquivo só da ECD, ou mais de um arquivo, tá? E aí vai recuperar direitinho. Bom, esse é o passo básico dentro do aplicativo da SF, tá? Só que, aproveitando que a gente está aqui em uma empresa de lucro real, vou mostrar para vocês que existem alguns registros que são de preenchimento manual na SF quando a empresa é lucro real, tá? Então, aqui, quando você vem em escrituração, em visualizar dados da SF, ele vai abrir aqui os registros, tá? Esse registro aqui para mim não tem nada porque eu não recuperei nenhum dos dois, mas aqui em mapeamento contábil referencial tem o que veio recuperado em teoria, né? Mas no meu caso aqui eu não tenho nada, porque eu não recuperei. E vem aqui, IRPJ e CSLL, lucro real, e aqui que vem alguns registros que vocês têm que preencher manualmente dentro da SF. Por quê? Porque ou são registros que não têm essa informação nem no fiscal e nem no contábil. Primeiro, que esses registros, se eles tivessem alguma informação no SPED contábil que fosse para preencher, o próprio SPED já preencheria no ato da recuperação. Tá? Então, se ele não montou esses registros na recuperação, é porque essa informação não existe dentro da ECD para ele conseguir recuperar. Então, um exemplo disso é o LALUR. O LALUR é uma informação que normalmente a gente lança na parte contábil. Só que como no SPED contábil não tem esse tipo de informação, quando você chega aqui, ele também vai ficar vazio. E como é uma informação também contábil, né, não tem isso no Texion fiscal, ou seja, quando você gerar o arquivo do fiscal, esse registro não vai ser gerado, porque é uma informação que não é dele. Por esse motivo, vocês têm que preencher aqui manualmente. A parte A parte B tem o LAX, né, o ELAX, que coloca o Ezinho ali no começo, que também são registros que não vão vir. Então, se der erro exigindo o preenchimento, vocês têm que preencher. Aqui, o L200, por exemplo, que é o método de avaliação do estoque, ele também tem que ser manual, porque essa informação não tem nem no SPED contábil, e não é uma informação que é preenchida no fiscal, tá? Informativo da composição de custos, esse, se eu não me engano, também é manual. Então, se der erro exigindo o preenchimento, vocês terão que fazer manualmente. Vou até mostrar aqui para vocês, vou pedir para validar, para a gente ver a mensagem, tá? Carregar para a gente. Tá validando. Validando novamente. Como esse, por exemplo, é uma empresa de lucro real que tem mais registros, ele costuma, mesmo que sejam registros vazios, né, porque no meu caso está tudo em branco, podem observar que a própria validação já demora um pouquinho mais
porque ele tem que ler registro por registro. Então, até mesmo com pouquíssimo movimento já demora mais esse processo de validação, mas é normal, tá? Aí ele me deu erros, vou dar OK, vou marcar aqui, ó. Vou marcar erros e vou marcar primeiro erros, para ficar mais fácil de visualizar. Vou aumentar um pouquinho. Aí ele fala, né, daqueles mesmos registros que a gente falou lá da empresa presumido, são registros em comum, né, que é o J050, K155 e tudo mais. Só que aqui já deram 8 páginas de erro, então já são um pouquinho mais. Ó, deixa eu ver aqui. Aí ele até fala, ó, as ECDs recuperadas não compreendem todo o período tributado por lucro real, então ele entende que não recuperei. Mas, o que eu quero mostrar aqui, ó, L200, por exemplo. O L200 foi um dos registros que eu falei para vocês que ele tem que ser preenchido manualmente, que é aquele do estoque. Então, para vocês que têm empresas de lucro real, esse procedimento aqui, infelizmente, vocês vão ter que fazer. E ele dá mais de um, porque, se não me engano, é um por mês. Ó, tá vendo? Dá um erro para cada mês. Aí você clica na mensagem, ele já abre aqui para você. E aqui tem, ó, janeiro, maio, junho, enfim, cada mês aí onde a informação tem que ser preenchida. Você tem que colocar o método que você usa para o estoque da empresa, se é PEP, se é WEPs, se é custo médio ponderado, e aí você marca direitinho o inventário, a forma que a empresa faz o inventário. O inventário não, desculpa, o estoque, é porque eu li aqui inventário. Que a empresa faz o estoque, marca, e na frente vai estar dizendo que não há, mas se eu marcar um que tem, ele só preenche aqui. Mas está vendo que é só a informação do método de avaliação? Nesse caso aqui não vai exigir valores. Em teoria é tranquilo, né? Mas assim, é, é uma informação que ela é manual e você tem que vir aqui preencher, tá? E depois que você preenche, você sempre volta aqui em passo a passo e manda validar para que ele atualize o relatório de pendências, tá? Então, sempre que fizer algo manual, volta no passo a passo, pede para validar, tá bom? Bom, agora eu acho que já deu para a gente ter uma noção de como funciona, né? Eu não vou recuperar aqui, porque realmente, senão teria que ser uma empresa real e a gente, né? É melhor a gente usar só empresas testes mesmo para simular, mas o processo é bem esse. Lembrando sempre que vindo aqui no passo a passo, é só vocês seguirem, porque aqui o passo a passo ele mostra, ó, importar, validar, gerar para entrega, vocês sempre vão seguindo. Terminando um passo, você já passa para o próximo. Só que aqui, antes de validar, vocês têm que seguir o passo de cima, que é recuperar ECD e SF anterior, se for o caso da empresa de vocês usar uma ou duas dessas situações, né? Agora, eu vou voltar para o sistema para falar sobre um detalhe que é importante se tratando de recuperação da ECD, tá? Primeira coisa que a gente sempre tem que conferir é a tributação da empresa, para saber se lá no contábil as configurações estão feitas baseadas nessa tributação. Então, por exemplo, eu estou aqui na empresa 1, que o nome já diz, é empresa presumido, mas vamos supor que a gente não saiba, a gente vai aqui no menu Arquivo Empresas, altera a empresa, vamos em termos e tributações, e aqui no ano de 2021 eu sei que ela é lucro presumido. Ou seja, no meu contábil, a empresa 1 também tem que ser lucro presumido. Então, aqui no meu contábil, eu vou aqui em Arquivo, Empresas, altero o cadastro da empresa, vou aqui em Dados Complementares e vou alterar o exercício de 2021. Aqui ele já está dizendo que é presumido, né? Então já dá até para ver pelo grid. E não é só aqui que a gente tem que prestar atenção, mas a gente tem que prestar atenção também quanto ao plano de contas do SPED, porque o SPED, ele tem um plano de contas para cada tipo de empresa, tá? Então, o plano de contas do SPED, ele é selecionado dentro do plano de contas da empresa. Então, um plano de contas fica vinculado a outro. Então, no nosso caso aqui dessa empresa, ela utiliza o plano modelo como plano de contas. Então, para conferir, eu vou dentro dele, mas antes eu vou só mostrar para vocês os planos do SPED. Aqui em Arquivo, Tabelas Auxiliares, Plano de Contas do SPED. Aqui existem 11 registros, né? O primeiro, que é o 1, que está dizendo que até C1, compatibilidade, é um plano de contas do SPED que não é mais utilizado. Ele foi um dos primeiros planos que o SPED criou, antes dele começar a desmembrar aqui por tipo de empresa, tá? Então, ele não é usado há anos. A gente mantém ele aqui porque ele
de declarações bem antigas, ele ainda era utilizado. Mas, para vocês, atualmente, é do 2 até o 11, tá? Que aqui você consegue ver a entidade responsável no SPED. Então, que você consegue ver para cada tipo, né? De acordo com a tributação de cada empresa. Então, tem aqui PJ em geral, lucro real, lucro presumido, financeiras, seguradoras, imunes e isentas, financeiras que são imunes e isentas, enfim, tem cada um para cada tipo. E quando você altera aqui, você consegue ter acesso à estrutura do plano de contas do SPED. Essa estrutura aqui não é da Dexion, tá? É a estrutura da Receita Federal. E você não pode simplesmente vir aqui e alterar contas ou deletar, criar, enfim. Por mais que tenha essa função, que às vezes você quer alterar para consultar a informação, você não pode, por exemplo, incluir novas contas. Por exemplo, eu quero aqui uma conta específica de banco, eu quero, sei lá, escrever Banco Santander porque meu cliente utiliza Banco Santander. Não pode. Por quê? Essas contas aqui, elas são deles, é um padrão, que se você criar uma diferente, na hora que você importar lá no SPED, que tem esse plano de contas embutido lá internamente, ele vai entender que essa conta que você criou não está lá também. Então, vai dar erro dizendo que essa conta não existe lá, tá? Então, não pode criar novas contas. E outra importância de ver isso daqui, de ver essa telinha que eu estou mostrando para vocês, é que vocês podem analisar a estrutura do plano. Por quê? O plano de contas da Dexion, por exemplo, tem estrutura: ativo, passivo, receita, despesa. Dentro do ativo tem ativo circulante, não circulante, mobilizado, enfim, tem toda aquela estrutura. O plano de contas do SPED também tem isso. Então, para você selecionar uma conta na hora de fazer a vinculação, para dizer que a conta caixa corresponde a essa conta caixa aqui, enfim, para você fazer a vinculação corretamente, você tem que saber a estrutura, tem que saber, no caso, no sentido de você tem que entender que o SPED também tem essas estruturas, tem contas sintéticas e contas analíticas. Então, você tem que saber em qual grupo vai se encaixar. Você não pode ir apenas pela descrição, tá? Porque, por exemplo, tem contas aqui que têm a mesma descrição, mas estão em grupos diferentes, tá? Vou dar um exemplo que é um exemplo que uma situação que dá muito erro: contas começadas com 3.01 e as contas começadas com 3.11. São contas que possuem a mesma descrição, mas estão em grupos diferentes. Vou pedir para alterar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou pesquisar aqui, não sei, despesa. Se eu olhar aqui, ó, pela descrição que é mais fácil. Ó, se você olhar aqui, ó, tem uma que é 3.01 e outra que é 3.11. Só que todas têm a mesma descrição, tá vendo? Não dá para ver tudo, mas dá para vocês verem um começo aqui. Essa aqui, por exemplo, ó, que é água, despesas com água e esgoto, dá para ver o nome todo. Tem 3.01 e 3.11. Então, se vocês forem apenas pela descrição, sem analisar a estrutura, vocês podem acabar vinculando uma conta no grupo errado, porque só tem o mesmo nome, tá? Então, por exemplo, o grupo 3. Vou até alterar aqui para vocês verem. 3.01, ele é um grupo de atividade geral, tá vendo? Ele é um grupo de resultado, ele é um grupo das receitas. É um grupo de atividade geral. Se eu alterar o 3.11, ele é atividade rural. Então, um erro que é muito comum é a gente ir apenas pelo nome, acabar usando contas que sejam do grupo 3.11 ou 3.12, e elas vão dar erro no SPED de vocês. Elas podem dar avisos na hora que eu estiver recuperando a ECD, e podem apenas dar erros direto lá na hora que eu valido, né? Vocês têm que observar sempre. Sempre que você recuperar a ECD e já der um relatório de advertência ou de aviso ali, você não feche e parte para validação, não. Já salva aquele relatório, analisa, porque o ideal é não ter aviso nenhum quando eu recupero a ECD, tá? Que dirá erros. Então, assim, os avisos que aparecem ali, eles indicam que tem alguma coisa errada. Então, não ignorem, tá? Então, um ponto importante é que vocês não devem usar contas desses dois grupos, 3.11 e 3.12, porque são dois grupos de atividade rural. O 3.12 está um pouquinho mais aqui para baixo. Deixa eu arrastar aqui. O 3.12 também está escrito aqui na frente, ó, atividade rural. Não usem porque vocês vão até conseguir vincular numa boa, só que lá vai dar erro. E
a descrição ela pode enganar. E essa descrição também é uma descrição criada pela Receita, criada pelo SPED. Às vezes vocês querem uma conta mais específica, e não vai ter. E infelizmente acaba não tendo mesmo, porque acaba sendo uma estrutura mais geral, digamos assim, tá? Mas aí tem que tomar esse cuidado. Um outro ponto interessante é que a estrutura, por exemplo, vou entrar aqui nessa que é lucro presumido, ela só vai até o grupo 3, tá? Então, no nosso plano modelo, por exemplo, o comum é do grupo 1 ao 5, né? Sendo que o 4 ele é despesa e o 5 ele é para resultados, né? Resultado, não conta de resultado em si, mas assim, conta para encerrar, conta de encerramento, a conta de balanço de abertura. Não é uma conta, deixa eu mostrar aqui para vocês, não é uma conta que. Ó, o grupo 5 é apuração de resultados, é isso, esse é o nome. Mas, de modo geral, vai de 1 ao 4 no sentido de contas em que eu lanço valores ali mensalmente, né? O plano do SPED não, o plano do SPED só vai até o 3. Então, o plano do SPED, pelo menos o 2, por exemplo, ele tem o grupo 1 ativo, tem o grupo 2 passivo e tem o grupo 3 que se divide entre receita e despesa. Então, o grupo 3 aí vocês têm que tomar cuidado na hora de selecionar a conta. Normalmente as despesas têm esse símbolo aqui de menos no começo, tá vendo? Um sinal de menos entre parênteses. Isso indica que ela é uma despesa. Tem aqui, tá vendo? Ó, perdas, despesas de operações, enfim, sempre tem um sinalzinho de menos, é o que vocês vão identificar. Outro ponto aqui é que não existe um plano do SPED para empresas optantes pelo Simples, justamente porque, que nem eu falei lá no começo, empresa do Simples não envia SF, e aí não tem. Só que tem algumas pessoas que não fazem envio da SF, né, mas querem fazer o envio da ECD para empresas do Simples, que também não é obrigatório, mas o SPED ECD permite a transmissão. E aí elas questionam para a gente qual é o plano que mais se encaixa. E a resposta é que, na realidade, não tem. Se a gente for analisar os planos aqui, ó, começa do presumido para o real, imune, isenta, partido, mas não tem um de Simples Nacional. Aí você teria que selecionar o que você entende que mais se encaixa. A maioria seleciona esse 3, que é o PJ em geral lucro presumido, mas aí fica a critério de vocês, tá? Porque é uma declaração que não, em teoria não tem nem que ser enviada, mas muitas pessoas enviam justamente para a questão de fazer o envio eletrônico dos livros, né? E aí acaba mandando, mas não tem mesmo. E é da Receita mesmo que não criou. Bom, apresentado os planos do SPED, eu vou mostrar aqui para vocês onde você confere qual é o plano do SPED que está vinculado para a empresa. Ele fica aqui em arquivo, tabelas auxiliares, planos, tipos de plano de contas. Você tem que alterar o plano da empresa, no meu caso aqui é plano modelo, e conferir se está de acordo. Lembrando que eu estou numa empresa lucro presumido. Quando eu entro aqui, ó, no meu caso está errado já, ó, tá plano 2, que é lucro real, só que eu estou em uma empresa lucro presumido. Só que aqui entra um ponto um pouco delicado, que é o plano de contas poder ser utilizado por mais de uma empresa. Então, por exemplo, pode ser que esse plano modelo esteja vinculado a uma empresa lucro presumido, para uma outra empresa que seja simples, para uma outra empresa que seja lucro real, e aqui eu só consigo selecionar um plano do SPED para esse plano de contas de modo geral, não tem como eu especificar. Então, o que a gente costuma orientar? É que, primeiro, o plano modelo, o ideal é que ele não seja utilizado em nenhuma empresa. O ideal é que ele sirva como modelo. Por quê? Porque aí, quando você for criar um plano para cada empresa que você utiliza, você usa ele como modelo para copiar e criar um outro plano, para fazer uma cópia desse plano aqui. Então, por exemplo, se eu fosse criar um novo plano aqui de contas, ele tem essa opção aqui, ó, de copiar de outro tipo de plano de contas. Então, o ideal seria que o plano modelo servisse para isso. Só que acaba que a gente usa ele, não tem jeito. E aí acaba que a gente usa ele para mais de uma empresa. Então, assim, eu sugiro que vocês não façam mais isso. Justamente um dos problemas, por exemplo, é o plano do SPED que está vinculado, porque ele acaba aí que você, toda vez que tem que gerar uma empresa, você tem que se atentar e conferir. A configuração que você salva ali provavelmente não vai ser definitiva, porque a outra empresa já não é mais lucro real, já é presumida, eu tenho que voltar aqui, mudar, corrigir. Então, assim, o ideal é que você faça esse tipo de análise e não use o plano modelo de preferência para nenhuma empresa,
E cada empresa tem o seu plano de contas, porque cada empresa tem as suas especificações, tem os seus fornecedores, os seus clientes, aí fica aquele monte de conta que nem é daquela empresa ali. Então, no melhor dos mundos aí seria criar um para cada, tá? Não quer dizer que vocês precisem mudar de plano de contas. Você pode, por exemplo, só mandar gerar um backup dessa empresa e na hora que você retorna, você consegue renomear o plano de contas para aquela empresa e aí você já duplicou. E aí você não trocou o plano de contas, não houve mudança de plano de contas, você não vai ter todo o trabalho de fazer um plano de contas diferente. O ato de gerar o backup e retornar facilita bastante, porque você só renomeia, continua todas as contas, fica o mesmo plano de contas em todos os exercícios, mas o nome não vai ser mais plano modelo, vai ser o nome que você digitou lá. E o plano modelo continua intacto, entende? E aí, se vocês tiverem dúvida quanto a isso, podem ligar que a gente mostra direitinho, tá? Como faz isso, é bem prático. E facilita bastante nesse sentido de não bagunçar demais um plano que, em teoria, teria que servir de molde para os demais, tá? Bom, dito isso, aqui, ó, não sei se eu corrigi. Não, não corrigi. Vou corrigir aqui. No caso aqui da minha empresa é lucro presumido, então vou selecionar aqui, ó, PJ em geral lucro presumido, que é o meu plano 3. Vou salvar. E aqui, o outro ponto em que eu posso usar para conferir se está tudo certo é gerando o arquivo para o SPED contábil novamente. Eu posso até gerar numa pasta diferente, tá? Para não substituir o arquivo que eu já mandei na época. Se eu clicar em arquivo, ele me mostra um relatório de vínculos. Esse relatório de vínculos, ele faz toda a diferença também, tá? Porque é aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás. Se eu vinculo uma conta errada, porque, por exemplo, aqui, ó, salários a pagar. No meu plano de contas normal, tem essa conta aqui. Se eu visualizar um balancete, vai aparecer essa conta aqui. Lá no balanço patrimonial, quando eu vou visualizar, ele vai aparecer nessa conta aqui do balanço. Só que para o SPED, se você for olhar as demonstrações lá, os relatórios, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Aqui, ó. Não, esse aqui. Por exemplo, o DRE. Ou até o L100, que é o balanço, por exemplo. Se você olhar aqui, ó, essa montagem aqui dele, essa estrutura não é a sua estrutura do balanço, não é. É a estrutura das contas do SPED, tá vendo? Ó? Caixa matriz, caixa filiais. Se eu voltar aqui, ó, no contábil, caixa matriz aqui, por exemplo, ele vai montar por essas contas aqui. Então, se você quer que o valor vá para o lugar correto, por exemplo, caixa, para ele ir para a caixa, ele tem que selecionar a caixa matriz. Se eu colocar uma outra conta aqui, quando eu vier aqui no balanço do meu SPED, não vai estar o valor aqui em caixa matriz, vai estar um valor em um lugar aleatório. E aí o seu balanço já não vai fechar igual ao balanço do sistema. Então, é por isso a importância de vocês pegarem, vou aumentar aqui um pouquinho, porque ele é bem, como tem muita informação, ele é menorzinho. Sempre que você for conferir, analise as contas, se vocês vincularam a conta certinha, se ativo está com a conta do ativo, se o passivo está com a conta do passivo, se receita está com a conta de receita e por aí vai. E lembrando sempre que na parte dos grupos de receita e despesa, não pode ter a conta começada com 3.11 e nem 3.12, tá? Porque não pode. Bom, eu acredito que... Estou olhando aqui a listinha. Eu acredito que seria isso mesmo que a gente tem que sempre analisar. E um ponto importante que receita tem que bater entre fiscal e contábil. Então, se lá naquele trimestre você teve 100 mil reais de receita lá no fiscal, no contábil você tem que ter os mesmos 100 mil reais. Você não pode ter uma receita diferente. Porque se você não tiver a mesma receita nos dois, na hora que eu faço a recuperação lá dentro e o SPED confronta os registros que vieram do fiscal e os registros que vieram do contábil, ele vai ver que a receita não bateu, tá? E aí, como a receita não bateu, ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada aí. Aí ele vai dar um erro dizendo que as receitas não batem. E aí você tem que olhar trimestre por trimestre, tá? Porque esses são registros que ele confere trimestralmente, mesmo que essa empresa que ela não seja lucro real, por exemplo, você pode fazer um encerramento anual bonitinho, mas lá, na hora que ele monta ali, como o imposto é um imposto trimestral, ele faz essa verificação de forma trimestral, tá? Então, é algo que vocês têm que tomar muito cuidado
em relação à informação fiscal e contábil, porque vai dar um erro que a gente chama de erro no P200, porque o começo da mensagem fala que é uma diferença no registro P200 comparado com os registros P150, que é o registro que vem recuperado. Então, são registros P200, P400 e o P150. São registros que são montados, alguns são montados no ato da recuperação da SCD e outros que vieram a partir do sistema fiscal na hora que eu gero o arquivo lá no fiscal. Então, ele compara. Então, assim, se vocês tiverem que informar algum tipo de receita, que seja uma receita, por exemplo, não operacional, uma receita financeira, vocês têm que lembrar de lançar nos dois lugares, tá? E tem que tomar cuidado também, se for uma receita que a empresa tenha, mas que for uma receita que não irá tributar por COFINS, não irá tributar IRPJ e CSLL, ou seja, lá no fiscal você não tem como lançar mesmo, porque é uma receita que não será tributada, você no contábil tem que lançar ela de preferência em uma conta separada, ou seja, não pode lançar como, sei lá, receita de serviço prestado, então outras receitas, não. Você tem que criar uma conta específica para ela de receita, e a conta do SPED vinculada a ela não pode ser uma conta do grupo de receita bruta. Vou mostrar para vocês qual é a conta de receita bruta aqui. Deixa eu entrar aqui no plano de contas do SPED. Vou entrar no presumido mesmo. Deixa eu alterar aqui, ver se eu acho. É esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, essa conta aqui, esse grupo, na verdade, ele é o grupo de receita bruta. Então, um pouquinho difícil achar ele aqui, porque ele tem muita conta nesse plano. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o grupo, né? Grupo principal. E aqui, ó, receita líquida, tá vendo? Tem aqui, ó, receita bruta. Tudo que for, esse é o grupo, tá vendo que ele é um pouquinho menor que a conta de baixo? Essa aqui é a conta sintética, esse aqui é a conta analítica. Essa aqui é a conta sintética de maior nível, né? Porque o nível vai aumentando. Então, se você tiver alguma receita que não seja tributado por IRPJ ou CSLL, ou seja, ela não conste lá no fiscal por esse motivo, aqui no contábil você tem que vincular ela a uma conta do SPED que não seja desse grupo, porque se for desse grupo, o SPED entende que é uma receita bruta que vai compor a receita lá, que vai compor a receita para fins de cálculo de IRPJ e CSLL, tá? Então tem que tomar esse cuidado. E eu acho que é isso. Ah, só um detalhe, tem alguns planos que não tem o grupo 3, tá? Tá vendo que ele tem uma diferença aqui, ó? Cada plano do SPED tem as suas especificações, por isso que são planos diferentes. Então, por exemplo, o plano do SPED de empresas imunes e isentas, ó, essa aqui é uma empresa financeira, então ele já tem uma estrutura diferente. Lá, por exemplo, tinha caixa matriz, caixa filial, aqui já não tem, tá vendo? Se eu entrar na normal aqui, ó, imunes e isentas em geral, já é um pouquinho mais parecido, mas, por exemplo, não, se eu não me engano, não tem um grupo 3, tem um grupo só 4, deixa eu ver aqui. Ó, nesse exemplo aqui, por exemplo, já não tem o grupo 3, tem o grupo 4. Aí o grupo 4 é receitas e despesas. Já nos planos do SPED 2 e 3, é o grupo 3, né? Então, tá vendo que tem umas diferencinhas, assim? Por isso que você tem que, tá vendo? Pulou do 2 para o 4. Por isso que você tem que selecionar o plano do SPED correto, porque senão vai dar erro, porque ele vai entender que o plano que você selecionou não corresponde com a atividade da empresa, tá? E nesse relatório aqui, você até consegue analisar. Ó. Nesse relatório, ele tem um cabeçalho. Nesse cabeçalho, você consegue identificar o plano que a empresa usa, o plano modelo, no meu caso. Você consegue identificar o plano de contas do SPED. Então, às vezes, você tá na dúvida se selecionou o plano correto. Esse relatório aqui já te ajuda bastante, porque além de mostrar os vínculos e mostrar onde você fez a vinculação, você consegue ver se o plano de contas do SPED está certinho. Por exemplo, plano 3 é lucro presumido, né? E a minha empresa é lucro presumido e eu uso o plano modelo. Então, através desse relatório aqui, ele já ajuda bastante, tá? Bom, então eu acho que deu para a gente resumir bem aí a forma de geração e as principais conferências. Novamente, eu peço que, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem... deixa eu fechar aqui. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Entre em contato pelo telefone, pelo atendimento virtual. Agora, na reta final nesse mês final aí de SPED,
O movimento ele pode estar um pouquinho maior, então é normal que demore mais um pouquinho o procedimento, mas vocês fazendo esse tipo de conferência aqui que eu estou falando, conferir receita, conferir vínculo, conferir se a tributação está de acordo, gerar direitinho, dizendo se é abertura, se não é, obedecendo todo esse processo, já reduz bastante a quantidade de erros que vocês podem ter lá na frente, tá? Então, tentem seguir o passo de geração e de conferência, que aí vai facilitar a vida de vocês bastante. Mas a gente está sempre aqui, vocês podem tirar dúvidas de vocês através aí dos comentários, tá? Então aí na parte de baixo do vídeo vão ter os comentários, podem fazer as perguntas que nós responderemos por aí mesmo, porque aí já fica registrado e vocês conseguem olhar a resposta a perguntas de outras pessoas, tá? E no mais, eu acredito que seja isso. No mês que vem a gente está aí de volta com a próxima live. O tema a gente ainda vai soltar para vocês, mas é sempre na primeira quarta-feira do mês, tá? Então fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque a gente solta tudo por lá em relação a quando vai ser, avisos de modo geral. A gente tem uma lista de transmissão também no WhatsApp. É só vocês entrarem em contato com a gente para pedir um número, e aí vocês mandam uma mensagem nesse número com o nome e o código de cliente de vocês, que a gente coloca vocês na lista de transmissão do WhatsApp, e essa lista de transmissão vocês recebem tudo por elas, tá? Todo aviso que a gente tem alguma urgência em mandar para vocês, ela chega primeiro nessa lista de transmissão antes de chegar nas redes sociais ou antes até de vocês receberem algum e-mail, tá? Bom, eu agradeço vocês que assistiram aqui até o final, e a gente espera vocês até a próxima live. Muito obrigada.